Vamos orar e depois nós vamos entrar neste assunto aqui, meu irmão, minha irmã. É uma pena, né, que o rádio ainda está com um problema, mas vai ficar gravado. Vai ficar gravado, quem quiser vai poder ver, vai poder ouvir de novo, né? Ouvir e parar e estudar, enfim. Vai ficar gravado no Facebook, no nosso blog, no nosso Twitter também vai ficar lá esse vídeo, e no YouTube também. Então, só não vai acompanhar este assunto e entender um pouco mais das coisas que acontecem e das coisas que irão acontecer, quem não quiser mesmo, né? Não se esqueça, meu irmão, minha irmã, que Deus é soberano. Não se esqueça disso, né? Tem muita gente que diz, olha, está havendo uma guerra no mundo espiritual, né? Como alguns pastores mandaram para mim áudios, vídeos, né? Olha, porque está tendo uma guerra no mundo espiritual. Gente, não tem guerra nenhuma. Deus é soberano, poderoso, superior a quaisquer outras forças. Ninguém pode lutar com aquele que é infinitamente superior. Quando você diz que há uma guerra, você está dizendo que o adversário de Deus tem condições de guerrear contra Deus. E não existe esta condição, porque Deus é soberano, meu irmão, minha irmã. Deus está acima de absolutamente tudo. Não há guerra. Deus é todo-poderoso. Isso a Bíblia diz. Não há guerra no mundo espiritual. O diabo está furioso. Não tem problema dele. Eu sigo a Deus. Deus é o meu Senhor, é o meu Pai. Deus é aquele que me sustenta. Deus é aquele que, se eu cair, vai me levantar. Deus é aquele que me guia. Então, meu irmão, minha irmã, não se preocupe. A irmã aqui está dizendo que o rádio está transmitindo normal. Então começou agora. Aqui onde eu estou, não estou conseguindo pegar. Aqui onde eu estou, não estou conseguindo sintonizar a rádio. Mas não vamos entrar nesse assunto, senão vou me... Agradeço a irmã Elizabeth, sou agradecido, mas eu não vou entrar nesse assunto, senão eu vou ficar chateado. E eu não quero, porque este assunto é extremamente importante. Querido Deus, poderoso, santo e amado Pai, eu glorifico o Senhor, engrandeço o Senhor, bendigo e adoro o Senhor na beleza da Tua santidade. Guia-nos, Senhor, neste assunto tão importante e de tão pouco conhecimento, que possamos juntos nesta manhã crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Livra-nos do mal, principalmente da mentira. Esta, Senhor, é a minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, vamos abrir, olha, é importantíssimo você, para acompanhar a programação de hoje,
você estar com a Bíblia. Ou quando você for ver e ouvir pelo YouTube, pelo nosso blog, pastormariofilho.blogspot.com, pelo Twitter, enfim, qualquer das mídias aí, quando você for acompanhar, é importante você estar com a Bíblia. Super, hiper importante, porque senão não vai entender nada, né? E para não entender nada, é preferível você nem ouvir. Então, você precisa abrir a sua Bíblia em Daniel, capítulo 9, eu vou ler versículos do 24 ao 27. Daniel, capítulo 9, versículos do 24 ao 27. Gostaria demais que você acompanhasse esta leitura com a sua Bíblia, viu? Muito gostaria mesmo. Se não puder, ouça, porque a Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Daniel, Velho Testamento, Daniel, capítulo 9, versículos do 24 ao 27. Até que você está procurando, deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem como você entender o livro do Apocalipse sem ler Daniel. Não vai entender. Vai dar confusão na sua cabeça. Tá? Então, quando a gente dá algum estudo sobre o livro do Apocalipse, nós não começamos com o Apocalipse. Falando estudo sistemático, né? A gente começa com Daniel, para que as pessoas depois possam entender, tá? E hoje eu vou falar de Daniel, profeta Daniel, capítulo 9, versículos do 24 ao 27. Olha, aqui começa o Apocalipse. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia para ungir o Santíssimo. Versículo 5. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 70 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será com uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Então, estão determinadas as assolações. 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação.
e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Aqui está o livro do Apocalipse. Os judeus da época já tinham ouvido isso. Os apóstolos já tinham ouvido isso. O próprio João já tinha ouvido isso. Paulo já tinha ouvido isso. Para João, Jesus trouxe isso que está aqui em Daniel capítulo 9, versículos do 24 ao 27. Jesus trouxe isso para João muito bem explicadinho. Mas o Apocalipse está aqui. 70 semanas. A semana tem 7 dias, não tem? Tem. Só que não são semanas de dias. São semanas de anos. Né? Não tem como ser semanas de dias aqui. São semanas de anos. Semana tem 7 dias. 70 semanas. 7 vezes 7, 49. 49 anos. Você vê que ele fala de 62 semanas até a vinda do Messias. 62 semanas, na verdade, são 434 anos. Isso já aconteceu. Nós estamos, meus irmãos e irmãs, na semana de número 69. Semana de número 69. A última semana vai ter início, a semana 70ª, vai ter início no arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja dispara o tempo da última semana. Vão faltar 7 anos. É exatamente, eu acho que eu chutei alguma coisa aqui embaixo, mas já resolvi. É exatamente o período, o tempo da tribulação. 7 anos. Então nós estamos aqui. Jesus é tirado 30 anos, arredondando, né? 33 na verdade, mas 30 anos depois do seu nascimento, onde inicia-se a era da igreja. "70 anos depois, o templo e a cidade de Jerusalém é destruída." Quando Jesus ora e diz assim, ele chora, ele ora para ele olha para Jerusalém e chora. Ele diz, não ficará pedra sobre pedra, não é? Porque a cidade ia ser destruída. Ele vê a destruição de Jerusalém, ele vê a destruição do templo. 70 anos depois isso acontece. Então nós estamos na semana 69. A partir do momento que a igreja for arrebatada, nós entramos na semana 70. E aí haverá 2 períodos nesta semana de anos. Um período de 3 anos e meio e o último período
de mais 3 anos e meio, que vai completar a tribulação. As 70 semanas que a gente chama 70 semanas de Daniel, ela revela o programa de Deus para os reinos do mundo. Eu falei na nossa oração inicial que Deus é soberano. Vai viver quem tiver que viver e vai morrer quem tiver que morrer. Deus não muda, porque existe um programa divino para este mundo. E quando você lê o Velho Testamento, ao invés de ficar com visões fantasiosas, nós temos que buscar desde lá a verdade, né? Você vai ler Jeremias, por exemplo, você vai encontrar que Jeremias profetizou o exílio de Israel durante 70 anos. Jeremias 25. Daniel intercedeu por Israel para que Deus realizasse o cumprimento da profecia com a restauração de Jerusalém e do templo. Você vê que a maneira dos antigos rezarem, orarem, era completamente diferente. Completamente diferente. Completamente, irmãos. As 70 semanas revelam um total de 490 anos. 490 anos. Por que 490 anos, né? Você deve estar... Ô, irmão, para de ligar aí, irmão. Eu estou no ar. Por favor, irmão. Você está incomodando. Liga depois. Agora é a hora do programa. Você vai ficar ligando. Então eu estava dizendo que as 70 semanas de Daniel que dá um total de 490 anos, é um tempo que Deus permitiu, ou melhor, que Deus permite para compensar, imaginamos nós, a violação israelita da sua e, para eles, lei sabática, como está lá em 2 das Crônicas, capítulo 36, versículo 21. Então, quando fala do sábado para gentil convertido, quando fala do sábado para cristãos, é completamente sem nexo, porque o sábado é especificamente para os judeus. Estas 7 semanas, essas 70 semanas, como nós lemos aqui em Daniel 9, do 25 ao 27, é um período que está dividido em 3 outros períodos. 7 semanas, 49 anos. De 62 semanas, pode multiplicar aí, vai dar 434. E um período de 1 semana de 7 anos.
que é exatamente o tempo da tribulação. Inclusive o tempo da tribulação de Israel. Este tempo, esses últimos 7 anos, é um castigo, vamos chamar assim, quase que específico de Israel. O mundo todo vai sofrer, mas é quase específico para o povo judeu. Você vai ler isso também no Novo Testamento, em Mateus capítulo 24, versículo 21. E é quando vai se encerrar o domínio mundial pelos gentios. Porque quem domina o mundo hoje são os gentios e não os judeus. Você vai ler sobre isso também no Novo Testamento. Lucas capítulo 21, versículos do 24 ao 28. Deixa eu só acertar aqui, irmãos. Haverá um tempo depois do arrebatamento da igreja, depois que a igreja for levada, depois que a igreja for arrebatada, haverá um tempo, neste período de 7 anos, em que o próprio Israel, o próprio Estado de Israel, fará uma aliança com esse governante gentil que estará atuando na época. Quem que será esse governante gentil que estará atuando na época? O próprio anticristo. E é neste período de tribulação que será reconstruído o templo e será retomado o sistema de sacrifício que Israel foi orientado a seguir lá atrás. Só que no meio deste período, depois que a igreja for levada, se você está com a Bíblia aberta, acompanhando o que eu estou falando, você vai ver que Daniel fala sobre isso. É claro que João traz muito mais esmiuçado, mas Daniel já falou sobre isso. Neste tempo em que o templo é construído e se retoma o sacrifício por parte de Israel, o mundo não vai sacrificar, Israel vai. Apesar que o mundo já vai estar bem deteriorado, né? Haverá profanação do templo. O anticristo vai profanar o templo. E aí será interrompido os sacrifícios. Dá uma lidinha em Daniel capítulo 8, versículo 13. Este tempo que você lê no Novo Testamento, Jesus usa uma expressão. Jesus chama isso das dores do parto, devido à maneira que o povo vai sofrer. Jeremias trata este tempo em que Jesus, no Novo Testamento, chamou de dores do parto,
Jeremias, lá no Antigo Testamento, trata de tempo da angústia de Jacó. É a mesma coisa, estão falando a mesma coisa, usando expressões diferentes. Daniel chama de tempo da angústia. Daniel é capítulo 12, versículo 1. Jeremias, que trata como tempo da angústia para Jacó, ou de Jacó, está lá em Jeremias 30, versículo 7. Por quê? Quem estará governando o mundo não será o Trump, nem o Bolsonaro, será o anticristo. E por que isso é chamado de tempo da angústia, tempo das dores do parto, tempo da angústia de Jacó? Por que é chamado assim, este tempo? Que está próximo, viu, meus irmãos? Não pense que isso vai levar... Está muito próximo isso. Do jeito que o mundo caminha, do jeito da devassidão que está esse mundo, esse tempo está muito próximo. Porque o anticristo vai blasfemar contra Deus dentro de Jerusalém. Pensa que ele vai fazer isso lá num outro país, não. É dentro de Jerusalém. Ele vai blasfemar contra Deus. E é ele que vai causar toda esta desolação. E ele, obviamente, como o livro do Apocalipse nos ensina, nos orienta, será destruído. Apocalipse 19, do 19 ao 21. Jesus, o Cristo, Paulo e João, porque foram os que escreveram sobre isso no Novo Testamento. Jesus, Paulo e João. Eles viram este tempo das 70 semanas, que começou aqui atrás com Daniel. Eles viram este período chamado de 70ª semana como um juízo do fim dos tempos. Mas todo juízo vem acompanhado, da sequência da sentença. E este tempo vai ser concluído com a reunião de Israel. Todo judeu vai passar a habitar em Jerusalém, no estado israelita, não especificamente em Jerusalém. É acompanhado da destruição do anticristo, e este período também, que é a conclusão da sentença, é acompanhado do advento, da vinda, da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E aonde nós vamos achar isso? Mateus 24, do 15 ao 21 e do 29 ao 31. Vamos achar também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. E vamos achar no livro do Apocalipse, Apocalipse 11, 1 e 2, e dentre outras passagens, 19, do 19 ao 21. Por causa disso que Jesus, Paulo e João é que falam do assunto. Você vê que são citei as passagens em que eles falam deste assunto. Esta 70 semana, então, entenda, nós estamos na semana 69.
semana de anos. Assim que a igreja for arrebatada, sequestrada, nós vamos entrar na semana de número 70. Quando eu digo nós, é o mundo, né? Então aí vai acontecer a tribulação, aí vai acontecer o domínio do anticristo, né? Aí vai acontecer a abominação, a construção do templo, o início do sacrifício e o anticristo se posicionando no próprio templo como Deus, exigindo adoração. Isso tudo faz parte deste programa, não sei se este é um bom nome, programa de Deus para este mundo. Nada acontece porque quer acontecer. Nada acontece porque o diabo resolve fazer, como a maioria ensina isso. A maioria, infelizmente, dá tanto poder ao diabo como a Deus. Parece que os dois têm o mesmo poder. E é isso que a gente tenta, há anos e anos, 18 anos, a gente tenta mostrar aqui para as pessoas. Soberano, irmão, irmã, é Deus. Deus é soberano, não é o diabo. Porque o diabo está furioso, o diabo está fazendo guerra, o diabo está isso. Parece que o diabo é autônomo. É isso que eu quero mostrar para você. Olha, vamos orar para Deus impedir o diabo de entenda, Satanás não é autônomo. Ele não tem autonomia. Satanás faz, e tem poder para fazê-lo, aquilo que Deus permite que ele faça. E Deus permite que ele faça somente aquilo que está dentro do plano de Deus ou colabora para o plano de Deus. Por causa disso que o próprio Deus diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que eu quero que você entenda. Porque se você não entender, você vai viver num mundo criado por você, imaginado por você, autônomo, um mundo que é uma bagunça. Um mundo que, infelizmente, as igrejas denominacionais ensinam, a grande maioria delas, salvo raras exceções, é um mundo onde o diabo luta com Deus e Deus luta com o diabo. Ora ganha um, ora ganha outro. Porque o diabo está raivoso, impediu a irmã de ir para a igreja. Faça-me um favor. Faça-me um favor. O diabo está raivoso e o diabo vai fazer isso, vai fazer aquilo. Vai fazer se Deus assim o permitir. Se Deus não permitir, não. O que a Bíblia nos deixa muito claro, irmã Andréia, é que a igreja não passa pela tribulação. A Bíblia deixa isso extremamente claro, apesar de existirem pessoas como a senhora, né, que creem que a igreja vai passar por toda a tribulação, outros creem que a igreja vai passar por metade da tribulação, né? Mas a Bíblia deixa muito claro isso, que a igreja não passa pela tribulação. E se a senhora quiser, né, me manda um WhatsApp, irmã Andréia, e eu lhe mando as passagens bíblicas que
deixam muito claro que a igreja será arrebatada antes da tribulação e... irmã, mas você escreveu o contrário. Pastor, acredito que os salvos em Cristo vão passar pela grande tribulação. Foi o que você escreveu, irmão, por causa disso que eu estou falando. Depois você coloca, eu não acredito que vamos passar. Você escreveu diferente aí, né? Mas que bom, agora que você corrigiu, que bom que você acredita no correto, que a igreja não passa pela tribulação, tá? A tribulação começa com o arrebatamento da igreja. Então, amados, o livro do Apocalipse é um livro de julgamento. E há necessidade de nós lermos Daniel para ver que isso tudo já foi mostrado lá atrás e foi esmiuçado cá na frente para João, né? E um pouco para Paulo. Jesus sabia tudo, sabe tudo, óbvio, né? Mas é um livro, o livro do Apocalipse é um livro de julgamentos. Você vai ler aí os capítulos do 4 ao 19 falando sobre isso, né? E se você for ler Daniel e deve, você vai ver isso também na profecia das 70 semanas. Tá? Então, queridos irmãos, queridas irmãs, não deixe de ler Daniel. Você quer ler Apocalipse? É ótimo, é maravilhoso ler esse livro, porque esse livro nos dá muita esperança. E não são falsas esperanças, não, né? São esperanças verdadeiras. Mas antes de iniciar, vai lá em Daniel, dá uma lida em Daniel, boa lida. Quando eu digo uma lida, não é ler como se lê revista, né? É ler com um pedaço de papel, uma caneta, anotando as coisas, porque depois você vem aqui para o livro do Apocalipse, você vai começar a cruzar. Olha, lá falou, aqui está falando. E você vai ver a grandeza de Deus falando por homens de lugares diferentes, épocas diferentes, falando a mesma coisa. Entende? Então, é muito importante você ter na sua mente essa instrução bíblica. Não há atraso profético, tá? O que há é que para Deus não existe tempo. Entenda isso. Para Deus não existe tempo. Não existe o tempo de Deus. O que Deus diz lá, quando Deus diz lá, né, que para Ele um dia são 1000 anos, 1000 anos são um dia, Ele não está dizendo que o tempo é diferente. Ele está dizendo que para Ele não tem tempo. Não existe passado, presente e futuro para Deus. Deus, a gente chama Deus de atemporal. Deus está acima do tempo. Deus controla o tempo. Deus é o dono do tempo. Não tem tempo. Não existe tempo para Deus. Então, muitas vezes acham-se, cresce, né, que profecia atrasou. Não é que atrasou, para Deus não tem tempo. Entendeu? O que acontece é que na maioria das vezes nós não entendemos muito bem. Então, o que nós precisamos saber neste momento é, primeira coisa, irmão, irmã, não há guerra espiritual, não há nada disso. Batalha espiritual, nada disso. Cristo venceu tudo isso na cruz do Calvário. Quando eu ouço ou vejo no Facebook aí esses cartazes de, né, igreja não sei o que, noite, semana da batalha espiritual, fico pensando, meu Deus, esse povo não
não acredita em Cristo? Porque Cristo venceu todas as batalhas na cruz do Calvário. E nós vencemos em Cristo, por nós mesmos não vamos vencer nada, né? Esses meus irmãos, que eu gosto muito deles, respeito, né? Pastores aí de outras cidades, outros estados, outros países até, né? Mandando áudio, vídeo, pastor Mário, vamos orar por isso, por aquilo, né? Porque existe um deles até falou, olha aqui, caiu tudo, não sei o que, o diabo está furioso, como se Deus não tivesse controle, como se Deus estivesse sendo pego de surpresa. Eu respeito, mas não concordo de jeito nenhum. Como é que eu vou orar que Deus, o diabo acorda de manhã cedo e diz, hoje eu estou com raiva, hoje eu vou atrapalhar a vida do fulano, do Beltrano, hoje eu vou matar o presidente. Não existe isso, gente. O que existe é a maldade do homem. O que existe é o corpo do homem, que é perecível por causa do pecado. As nossas orações, isso precisa ser muito bem entendido. Eu vou ver se amanhã eu trago alguma coisa sobre oração. As pessoas acham que orando elas mudam a direção das coisas. Elas acham que orando elas mudam a cabeça de Deus. Olha, Deus está fazendo assim, então eu vou orar e aí Deus vai fazer assim. Então ele não é Deus. Pensa comigo, ele não é aquele que tudo sabe. Então, quando ele tudo sabe, ele sabe o bom, o melhor, o certo, o correto. Nós sabemos tudo? Não. E se a gente está orando por algo que não é bom, não é certo, não é correto, na visão magnífica e esplêndida de Deus, como é que faz? Se a oração é só para mudar ou mover as mãos de Deus, a própria Bíblia diz isso, mas diz num outro sentido. Não no sentido de que Deus vai fazer aquilo que a gente quer, vai mover as mãos para fazer aquilo que a gente quer. Os planos de Deus, olha, por que eu estou falando das 70 semanas? Porque mostra que Deus tem um projeto de salvação para a terra. E esse projeto não foi criado ontem, não. Você vê que eu estou trazendo Daniel, por quê? Para você ver que isso é coisa antiga no nosso tempo, mas é coisa recente de Deus. Daniel, aí vem Jesus, para salvar aqueles que se entregam a Ele. Irmãos, o nosso tempo aqui, irmãs, acabou. Vamos ver se amanhã eu consigo trazer algo assim claro sobre oração, para as pessoas entenderem um pouco mais o que é uma oração, para as pessoas terem uma visão bíblica da oração. Vamos orar. Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós engrandecemos e glorificamos o Senhor. Como o Senhor é bom, o Senhor é muito bom para nós, o Senhor nos mostra tantas coisas que já estão aqui na Bíblia que as pessoas não oram, não buscam, não meditam, mas hoje nós pudemos falar um pouco mais delas. Sustenta-nos, ó Pai, nas nossas fraquezas, derrama sobre nós a Tua graça, misericórdia e compaixão. Fala conosco, livra-nos, Senhor, do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.